Olá, pessoal. Eu me chamo Diana, aqui do Segredo das Plantas, e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta nas mídias, né? Que é o coronavírus. Então a gente precisa falar sobre o assunto, a gente precisa, né, explanar as medidas de prevenção desse vírus, porque é uma pandemia, é sério e a gente precisa. Se cada um fizer a sua parte, né, de contenção do vírus, para a prevenção dele, todos nós ganhamos. Então, para começar, né, existem vários tipos de vírus respiratórios. O coronavírus ele é uma família, né, com várias espécies de vírus dentro dessa grande família que é coronavírus. Algumas infecções respiratórias, elas são sazonais, né? Aqui pra gente, geralmente elas acontecem de abril a outubro, que é no período mais frio do ano aqui pra gente, né? Então, alguns tipos de coronavírus já foram identificados desde 1960. Alguns coronavírus que infectam humanos, né? Alguns deles podem causar um leve resfriado, outros podem trazer sintomas um pouco piores. E como que surge esses novos vírus, então? Um novo vírus, ele sempre vai surgir de um antigo vírus, né? Esse vírus, o coronavírus, o material genético dele é o RNA. Então, é uma fita simples, é uma fita que ocorre, né, mais facilmente as mutações. Então, por esse motivo, toda vez que um vírus muta, ele consegue mudar algumas características genéticas e algumas características também fenótipas. Então, essas características fenótipas, elas vão alterar a estrutura do vírus externa, né? Por exemplo, no coronavírus, ele tem o formato de coroa, né? Corona vem de coroa. Então tem umas espículas de proteína e essas espículas que se acoplam, né? Ela funciona como um velcro. Essas espículas, elas conseguem se acoplar na nossa célula. Então, um vírus que antes infectava animais, que tinha a estrutura dessas espículas para infectar animais, mutou e passou agora a infectar células humanas. Né? Então, isso significa que esse vírus ele não consegue mais infectar o seu hospedeiro inicial, ou seja, aquele animal. E ele passou, então, a hospedar seres humanos. O grupo de risco de maior vulnerabilidade do coronavírus são aquelas pessoas que têm o sistema imunológico deficitário, né? Então, hoje em dia, com a correria do dia a dia, a gente acaba não se alimentando corretamente, não tomando bastante água, se estressando, não dormindo bem, e esses são fatores que diminuem o nosso sistema imunológico. Ele atinge também pessoas que têm doenças cardíacas, que já têm histórico de doenças respiratórias, como bronquite, asma, grávidas também entram no grupo de risco, os idosos. Então, a gente tem que cuidar que, às vezes, o coronavírus, a pessoa tem o coronavírus, não tem sintomas, mas mesmo assim ela tá transmitindo para os outros, tá? Então, dentro, né, da família dela, pode ter pessoas que estão encaixadas nesse grupo de risco. Então, pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão arterial, que têm alguma doença crônica, né, entram nesse fator de risco. O vírus ele surgiu, né, em 31 de dezembro, ali no finalzinho de dezembro de 2019. Ele está sendo chamado de nCoV 2019. Foram registrados 4 casos com pneumonia severa lá na China, que foi o local de origem do coronavírus. E essas 4 pessoas tinham o mesmo sintoma. Então, foram fazer pesquisas e buscas para tentar encontrar algo em comum dentro dessas pessoas, né? Dentro desse grupo. E descobriram que todos eles trabalhavam no mercado de pescados lá na cidade. E esse mercado de pescados vendia animais silvestres vivos. Então, não está bem definido ao certo ainda qual foi o animal que conseguiu transmitir o coronavírus para os humanos, né? Nem se não foi encontrado nenhum animal lá dentro desse mercado de pescados que tinha
o nCovid 2019. Então, não se sabe se veio através de um animal que estava infectado e acabou sendo vendido lá no mercado, ou se alguém do interior da China foi até no mercado já infectado e infectou as outras pessoas. Na semana passada, a OMS declarou, então, que é uma pandemia, né? Então, esse coronavírus, ele se tornou agora uma pandemia, por quê? Porque diz respeito à posição geográfica. Então, como ele atingiu todos os continentes, né? A Oceania, a África, a Europa, a Ásia, a América do Sul, a América do Norte. Então, ele se tornou uma pandemia. Então, ele tá bastante preocupante porque ele está atingindo muitos lugares muito rapidamente, né? Então, esse período de transmissão do vírus, né, ele está sendo muito rápido. Os sintomas da doença são semelhantes aos sintomas da gripe, tá? Mas não confundam, porque não é uma gripe comum, tá? Isso é preocupante. Mas então os sintomas são tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, dores de cabeça, dor no peito, confusão mental e febre. E eu quero deixar bem claro que você não precisa ter todos esses sintomas, né, para procurar ajuda. Se você está nesse grupo de risco que viajou para alguma cidade, né, que tem foco dessa doença, ou algum familiar seu, alguma pessoa que você teve contato, que teve contato em cidades endêmicas que tem foco da doença e estiver apresentando algum desses sintomas, você deve ligar, tá? Não se desloque da sua casa para ir até a UPA ou até o hospital. Ligue, né? Toda a cidade já está disponibilizando campanhas sobre isso, então ligue para o centro que os profissionais da saúde vão ir até na sua casa, vão fazer os exames, né? Tem alguns testes que devem ser feitos para descartar coronavírus. E caso você seja, né, um suspeito, isso vai fazer uma prova e depois uma contraprova para confirmar ou não o caso, né? Então, fique em quarentena se você tiver um desses sintomas. Pode ser uma gripe comum, como pode não ser. Então, como você não sabe, e se você teve contato com pessoas, né, de grupo de risco, então ligue, né? Não tenha contato com outras pessoas, use a máscara, ligue que o pessoal da saúde vai até na sua casa e passar as recomendações necessárias, tá? Para a gente evitar a disseminação desse vírus. As formas de transmissão do vírus são através de saliva, né? Gotículas de saliva. Quando você está conversando com alguém que está infectado, é liberado gotículas de saliva. Então, essas gotículas, né, entram através das vias respiratórias da outra pessoa e acaba infectando a outra pessoa também, através da tosse, do catarro, de superfícies contaminadas com o vírus. Então, evitem aglomerações, evitem, né, ônibus, metrô, sempre quando entrar, quando sair, lavem muito bem as mãos. E também através de contato direto, né, com pessoas, através de beijos, né, abraços também. Se a pessoa está falando muito perto de você, essas gotículas de saliva podem entrar através das suas vias aéreas e contaminar você. Lembrando que existem pessoas que não apresentam os sintomas do coronavírus, mas essas pessoas conseguem transmitir o vírus para outras pessoas, tá? Então, por exemplo, eu tenho coronavírus e se eu for em lugares onde tem muita aglomeração de pessoas, uma festa de família, ou eu vou para a escola, né? Como eu sou professora também, eu dou aulas, então eu tô infectada, eu não tenho sintoma, eu vou para a escola, imagina o caos, né? Eu não sei que eu tenho, né? A pessoa geralmente que não tem sintoma não vai procurar um médico, não tem, não sabe, não tem como saber que ela tem o coronavírus. Então ela vai estar espalhando para muitas pessoas e essas pessoas espalhando para outras pessoas e assim sucessivamente. Não existe um tratamento específico com medicamentos específicos, né, para tratar ou curar o coronavírus. Aqui no nosso país, nós entramos com medida de contenção, aqui no estado de Santa Catarina também, paralisou aulas, então eles estão divulgando em todas as mídias, né, sociais,
para que os alunos fiquem em casa, não é para sair, não é férias, não é para sair no parque, não é para ir para a praia, não é para ir em lugares onde tem aglomerações, é para ficar em casa, tá? Então, evitem sair de casa. Então, nós precisamos aumentar o nosso sistema imunológico, né? Fazer com que ele atue adequadamente no nosso organismo para enfrentar o vírus. Então, se você for infectada, se você tiver uma condição boa de saúde, se essa sua saúde estiver plena, a gente pode conseguir combater esse vírus no nosso organismo. Eu vou passar para vocês algumas plantas medicinais que podem ser utilizadas para equilibrar o sistema imunológico e dar aquela reforçada no nosso sistema imunológico. Tá? Eu vou deixar bem claro que o que eu vou passar para vocês não vai impedir de adquirir o vírus, tá? Isso só vai ajudar para sua imunidade, tá? Estar equilibrada para quando o vírus chegar, você ter forças, né? Ter armas para lutar e combater o vírus dentro do seu organismo. Então, as medidas de prevenção do vírus para que ele não venha, né, acometer vocês ou algum familiar de vocês são outras. São medidas simples, né? Medidas de higiene, medidas de etiqueta de tosse, medidas simples que podem evitar de você ou seus familiares de contrair o coronavírus. É necessário lavar bem as mãos com água e sabão toda vez que for necessário, quando encostar em alguma superfície, né? Esteja ela contaminada por coronavírus ou não. Então, sempre manter essa boa higiene, porque pode não ter coronavírus, mas tem outras bactérias, outros vírus que podem infectar o seu sistema. Então, sempre lavar as mãos com bastante água e sabão ou álcool em gel fator 70, tá? Então, tem que ser o 70%. Por quê? Por que não pode ser o 46%, que é aquele que a gente compra no mercado comum, né? O mais barato? Porque aquele tem muita água, então ele não vai fazer nada com o vírus, os germes ou as bactérias. Então, é necessário que seja 70%, porque ele tem a concentração ideal de 30% de água, 70% álcool, para que o álcool consiga penetrar, né, através da membrana do vírus ou da bactéria e desnaturalizar as suas proteínas e acabar matando o vírus. E se você utilizar um álcool 90%, por exemplo, ele não vai ter efeito algum, porque ele vai evaporar tão rápido que ele não vai conseguir fazer nada dentro, né, do vírus ou da bactéria. Então, ele não vai conseguir inibir nada, tá? Não vai conseguir matar nada. Então, o ideal é que seja de pelo menos 65%, tá? De 65% a 70%. Então, 70% é o mais utilizado, é o mais recomendado. Cubra a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar. Então, de preferência, ande sempre com papel descartável, papel que você possa jogar fora depois. Não andem com aquelas toalhinhas, aqueles cheirinho que você assoa o nariz, tosse, espirra, depois coloca no bolso, que isso ali tá tudo contaminado e vai contaminar as outras coisas também. Então, de preferência, use algo que você possa descartar, né, depois de cada uso, tá? Então, se não tiver, você vai ter que colocar o cotovelo, né, e espirrar ou tossir no seu cotovelo. Então, você vai dobrar ele, assim, dessa forma, vai tossir ou espirrar aqui, tá? Por que isso? Porque se você tosse ou espirra na sua mão, depois você pega na maçaneta, você pega no teclado do computador, você pega no seu celular, você toca a superfície, você toca em um monte de coisas, tá? E vai estar espalhando o vírus para todos esses lugares, né? Você pega na mão de alguém, você coça os olhos, você coloca o dedo na boca. Então, é por isso, tá? Então, essas medidas de higiene são extremamente importantes para a contenção do vírus, para a prevenção do vírus. Evite também contato, né, pessoal com as pessoas, contato próximo com qualquer pessoa que esteja com sintomas de resfriado ou gripe. Evite aglomerações, evite contato de nariz, boca e olhos com as mãos sujas antes de serem lavadas. E se você estiver doente ou com algum sintoma de gripe,
fique em casa, né? Descanse, tire um tempo para você, assista um filme, assista uma série, mas não saia para os outros lugares, porque você vai estar passando esse vírus para todo mundo. Não só o coronavírus, isso serve também para a gripe comum, né? Que a gente tem, a influenza, tá? Então, se tiver gripado, por favor, não contamine as outras pessoas. Então, vamos às plantas medicinais que podem ser utilizadas, tá? Então, a primeira delas que vocês podem utilizar é a equinácea. A equinácea, ela é ótima, tá? Ela é anti-inflamatória, então ela serve para estimular o sistema imunológico e equilibrar o sistema imunológico. Se o teu sistema imunológico estiver muito baixo, então ela vai aumentar. Se estiver muito alto, como acontece com algumas doenças autoimunes, ele vai baixar. Então, ele serve para equilibrar, ele é ótimo mesmo. E para fazer o chá, você pode colocar 1 colher de sopa da equinácea e para 1 xícara de água fervente, tá? Deixa por infusão ali 10 minutinhos. E se você quiser, você pode colocar também um dente de alho, então que ele é muito bom, né? Então ele é antioxidante, anti-inflamatório, então só vai somar no chá da equinácea, tá? E você pode tomar 3 vezes ao dia esse chá, né? Então, cada xícara tem cerca de 180, 200 ml, então você pode tomar até no máximo 3 vezes ao dia o chá. Você pode fazer também o suco de tomate, ele é rico em zinco, tá? Ele também tem bastante antioxidantes, então ele vai atuar ajudando o sistema, o teu organismo a combater alguns vírus e bactérias. Para fazer esse suco, você vai utilizar 2 cenouras, 4 folhas de alface e 2 tomates. Então, tudo bem lavadinhos, você vai cortar os tomates ao meio, vai tirar toda a semente e vai colocar na centrífuga individualmente. Então, primeiro você vai colocar a cenoura, depois você coloca a alface, depois você coloca o tomate e por fim você junta todos eles, tá? Então também é ótimo, super recomendo que vocês façam, que vai ajudar bastante no sistema imunológico e no combate de vírus e bactérias. O chá de unha de gato também, ele é muito recomendado porque ele é imunoestimulante, ele é anti-inflamatório, antiviral, antioxidante. Então, ele é muito utilizado também e vai ajudar bastante a fortalecer o sistema imunológico de vocês. Para fazer o chá, vocês vão colocar 1 colher de sopa da unha de gato para 1 litro de água fervente e vão deixar cerca de 10 a 15 minutinhos ali por infusão e depois vocês vão coar e tomar. Então, os chás, eles devem ser tomados no máximo 3 xícaras por dia, né? No máximo ml de chá. Então, 1 xícara tem aproximadamente 150 a 200 ml e vocês podem tomar, então, 3 xícaras durante o dia. O próximo, então, que pode ser utilizado é o ipê roxo. Então, ele tem vários benefícios para o nosso organismo. Ele é antitumoral também. Ele aumenta o nosso sistema imunológico. Ele tem ação antibacteriana, tem ação anti-inflamatória. E para fazer o chá do ipê roxo, então ele é feito a partir de cascas, né, da árvore do ipê roxo. Então você vai fazer por decocção. Você pode colocar 2 colheres de sopa das cascas, né, desidratadas, para 1 litro de água e você vai colocar para ferver. Pode deixar fervendo ali uns 5 minutinhos. Depois você desliga, tampa o recipiente e aguarda mais uns 10, 15 minutinhos. Depois você coa e daí pode tomar o chá também, né, de 2 a 3 vezes ao dia. Um outro chá também que é bastante utilizado, né, para problemas respiratórios como bronquite, tosse, né, quando as pessoas estão resfriadas, é o aça-peixe. Então vocês também podem utilizar, né, para fazer o chá do aça-peixe, você vai colocar 2 colheres de sopa das folhas para 1 xícara de água fervente. Pode deixar em infusão ali por uns 10 minutinhos, tampado, tá? Sempre tampado. Depois você coa e toma, né, de 2 a 3 vezes ao dia.
Então, algumas dicas, né, que vocês podem, além desses chás que eu citei aqui, vocês podem utilizar também o própolis, podem utilizar o limão, podem utilizar o açafrão, o gengibre, o alho, né, e evitar alimentos industrializados, alimentos com muitos conservantes, evitar fast foods, e ingerir bastante água, praticar exercício físico em casa, né? Não precisa ir para academia, não precisa sair na rua. Tem vários vídeos bacanas que você pode praticar exercício dentro de casa mesmo. Evitar, né, sair e aglomerações, tomar bastante água mesmo. E se alimentar corretamente, né? São medidas que vão auxiliar no teu sistema imunológico, né, para você ter uma saúde plena e ter condições de, se o vírus chegar, você ter condições de combater e lutar, né, através do seu próprio organismo. Como não existe uma cura ou um tratamento específico ainda para o vírus, e alguns estudos, né, estão apontando também que algumas pessoas que foram curadas, lá em Hong Kong, saiu essa pesquisa, que eles estudaram 12 pessoas que foram curadas, né? É uma estimativa pequena, né? É uma estatística pequena, são poucas pessoas, mas dessas 12 pessoas, eles ainda ficaram com sequelas devido ao coronavírus, tá? Com dificuldade para respirar. 3 dessas pessoas não conseguem mais fazer algumas atividades diárias, tá? Então caminham um pouquinho e já sentem desconforto na respiração, já sentem falta de ar. Então, né, para a gente poder entender a gravidade de tudo isso, tudo é novo, novas informações, né, diariamente estão sendo atualizadas. Então, fazemos a nossa parte, né, com a higiene, lavando bem as nossas mãos, ficando em casa quando estamos doentes, evitando aglomerações, evitando sair de casa e fortalecendo o nosso sistema imunológico, né, são as melhores medidas no momento para combater esse vírus. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você né? Curtam, compartilhe com os amigos, com a família. E deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem novos vídeos, né? Então, se vocês quiserem, deixem algumas sugestões, algum feedback. Críticas, né, sempre são bem-vindas também quando construtivas, para a gente melhorar cada vez mais. Então, a minha ideia, o meu foco com esse canal é transmitir informações, né, disseminar a cura através da natureza e também para a gente se conscientizar, né, de algumas medidas que são fáceis, né, de a gente conseguir fazer, né, são corriqueiras, são diárias, mas que vai melhorar muito o nosso planeta. Além da nossa saúde como pessoa, né, como organismo, a gente pode melhorar a saúde do lugar onde vivemos, do nosso planeta. Então era isso por hoje, pessoal. Eu agradeço pela atenção de vocês e até mais.